Boa tarde, meus amigos e amigas. A continuação do vídeo, né? Então, meus amigos, a terceira parte. A terceira parte. É... Quando eu tive a certeza de que eu estava fazendo meus filhos sofrer, a palavra que eu queria dizer antes, lá no vídeo, no outro, que eu não consegui lembrar, é tortura. Eu estava, torturando meus filhos, né? Porque todo dia eu ia lá para ver eles, para conversar com eles, e eles choravam, mas assim, eu falo chorar, mas era uma coisa desesperada. Não é fácil, você imagina, os seus filhos, criança pequena, de 7, de 8, de 6 anos, sei lá, de 8 não, de 7, de 4, tudo a menos de 10 anos, 3. Três. Chorando, desesperado, porque o pai disse que ia matar a mãe se ela aparecesse. Imagina, apesar que ele fazia isso, eu creio, não é porque ele não está mais aqui não, o pai deles, mas eu creio que ele fazia isso, ele não sabia o tipo de pavor que ele estava colocando nos filhos. Ele só queria que eles fizessem eu entender que não era para eu ir lá, que não era para a gente conversar. Mas ele não sabia o mal que estava, eu acho, eu tenho quase certeza, que ele não sabia o mal que ele estava fazendo para os filhos. Porque ele não estava perto, ele nunca viu os filhos dele naquele desespero. Eu não sei nem se o menino lembra disso. Faz muitos anos, né? Eu não sei nem se ele lembra. Mas a minha filha mais velha lembra. A filha mais velha não, que eu só tenho uma, é a primeira. Ela lembra. Bem, aí eu decidi que eu tinha que vir embora. Vim, comecei a trabalhar, comecei a sofrer na hora das refeições, até que o tempo foi passando, e eu fui me acostumando. Eu passei a conseguir comer, chorando, a lágrima correndo dentro do prato, eu comendo e a lágrima pingando dentro do prato, mas eu comia. Mas me doía muito saber que eu tinha aquilo ali para comer, eu tinha um prato de comida grande, muita comida, comida boa, comida que meus filhos nem imaginavam que existia. Nem eu imaginava até chegar ali. Aquele tipo de comida, arroz, macarrão, carne, salada, suco, comida boa. Eu nunca tinha comido aquilo. A comida que eu tinha em casa era feijão, pouquinho feijão cozinhado dentro de um monte d'água, só com sal. E a hora do almoço era feijão, uns carocinhos de feijão dentro da água, que não era caldo, era água, e com farinha. Não existia mistura, carne, não existia nada. A gente criava muita galinha, eu criava muita galinha, mas ele não deixava eu matar. Era só para comer os ovos. Ele não deixava eu matar um pintinho, ele não deixava. Eu era muito nova, né? As pessoas devem pensar assim, mas por que eu deixava, ela deixava passar por tudo isso? Mas é porque eu era muito nova. Ele era mais velho, eu casei com 13 anos. Eu casei com 13 anos no ano seguinte, eu casei em novembro. Em fevereiro do próximo ano eu ia fazer 14 anos. Quer dizer, eu era muito nova. E ele com 40. Ele era 40, 20 anos mais velho que eu. Ele me dominava como se eu fosse uma criança. Era por isso que eu passei por isso tudo. E foi bom. Porque se eu fosse mais velha e tivesse a cabeça menos um terço do que ela é hoje, ou eu tinha matado ele e estava presa até hoje, eu já tinha. Não sei, mas tinha acontecido uma coisa ruim. Eu tenho certeza que tinha acontecido. Mas graças a Deus que não aconteceu nada e eu estou aqui contando a história para vocês. Então, eu fui levando essa situação, foi passando, aí eu recebia, comprava umas coisinhas e... Não, eu recebia, pegava uma parte do meu dinheiro, mandava para minha tia e ela comprava alguma coisa por menino, como se fosse ela que estivesse comprando, como se fosse com o dinheiro dela. Porque se ele soubesse que era eu que tinha mandado o dinheiro, ele não deixava o menino usar. Então eu mandava o dinheiro para ela e ela comprava alguma coisa para eles, como se fosse ela que estivesse dando. E isso passou algum tempo. Depois o tempo passou, bastante tempo, eles cresceram. Quando meu filho tinha 15 anos, parece, ele veio aqui, o terceiro filho, veio aqui para fazer tratamento de rins e transplantar.
Eu levei muito tempo para entender que as coisas acontecem por... Se as coisas não acontecessem daquele jeito, se não tivesse acontecido daquele jeito, não tinha como acontecer o que estava acontecendo hoje. Eu não sei se vocês vão entender isso. O povo diz, o ditado Deus escreve certo por linhas tortas. Eu penso que é isso. Era isso que o pessoal, as pessoas se referem. Aconteceu uma coisa ruim hoje, para no futuro acontecer coisas que você pensa assim, mas se não tivesse acontecido daquele jeito lá, hoje não seria assim. Que seja ela boa ou ruim. Né? E meus filhos cresceram, hoje são casados, pai de filhos. O ódio que eu sentia por ele acabou. Né? Faz mais ou menos uns 20 anos, eu acho, que eu perdoei ele. Não tenho mais raiva dele. Não choro mais quando eu lembro dessa história. Não xingo mais ele, graças a Deus. Né? Porque a gente não deve carregar ódio nem mágoa de ninguém. Né? A gente isso não serve. Ódio, mágoa não serve. Não acrescenta, só diminui, porque fica no teu coração te fazendo mal, te diminuindo, né? Essa coisa de toda vez que você vê a pessoa, você ter raiva. Você vê a pessoa, eita, mas fulano. Outro dia eu passei passei no lugar aonde tem a foto dessa pessoa, uma grandona assim, aí eu olhei para ele assim, eu disse, eu ainda lembro, viu? Eu lhe perdoei, mas eu ainda lembro. Não tenho mais raiva não, mas ainda lembro, porque eu não morri ainda. E já faz muitos anos, né, minha gente? Faz muitos anos, mas a gente não esquece. Você só esquece quando morre. Mesmo que você não tenha mais raiva, mas você ainda lembra, né? Mas eu digo assim, minha gente, não presta guardar as coisas. E principalmente, você não deve nunca, por nada desse mundo. A coisa não funciona assim, não é assim que funciona. Mas era assim que deveria ser. Você nunca deve dizer que viu fulano falar, fulano falou, fulano fez, sem ter certeza. Porque quando você tem certeza, você viu. Não foi que fulano disse para ciclano que ciclano veio lhe dizer. Porque o amigo do fulano disse e ele veio me dizer. Não. Você tem que ver com seus próprios olhos, para poder você contar, se é que você deve contar. Né? Porque eu acho que o que você não é da sua conta, você vê lá e lá você deixa. Não é da tua conta, não te interessa, deixa para lá. Né? Principalmente quando é uma história que vai fazer alguém sofrer. Essa história fez meus filhos sofrer muito. Eles ficaram sem a mãe por muitos anos. Cresceram só com o pai. Apesar que ele não era um mau pai. Ele era assim, ele era um mau marido. Mau pai ele não era, não. Ele só não botava a feira de leite dentro de casa. Mas ele recebia, ele era aposentado por invalidez, que ele era deficiente visual. Ele chegava pouco. E também trabalhava num lugar. E ganhava por semana. Eu não sei porquê, não sei aonde entrava o dinheiro dele, eu só sei que ele nunca fez uma feira para dentro de casa. Vamos lá fazer uma feira, trazer a filha para passar o mês. Não. O que entrava dentro de casa era coisas compradas de meio quilo de arroz, meio quilo de feijão. E quando acabava, ele fazia um escarcéu, me deixava igual uma barata, sabe? Ele denigria a minha imagem, ele me xingava, sabe? E eu sofria muito por causa disso. Me separei dele, passei a sofrer por causa desse falso testemunho. Não façam isso, minha gente, não façam. Diga o que você viu, porque o que você viu você pode provar. Não diga que a pessoa disse ou fez alguma coisa que você não pode provar, não, porque isso vai servir para você. Mesmo que você não creia, né? Mesmo que você não seja católico, não seja evangélico, não seja... Mas um dia você vai entender que aquilo que você fez foi errado. E se você não entender, você foi embora desse plano sem entender isso, lá quando você chegar lá em algum lugar, Deus vai fazer você lembrar que você levantou um falso testemunho e que você tem aquele pecado terrível nas costas. Bem, meus filhos todos são, quase todos, né? Eu tenho um filho que não é evangélico, nem é católico, nem nada, ele é catimbozeiro.
Mas os meus filhos, a maioria deles são evangélicos e eu sou católica. Mas eu acho que muita gente vai entender isso. O falso testemunho é uma das coisas piores que você faz com alguém. Não faça isso. Não faça isso nunca, porque isso não vai ser bom para você e muito menos para a pessoa a quem você está atingindo. Tá certo? Essa história, eu ainda vou gravar alguma coisa que tem a ver com isso, mas não é mais falando sobre o falso testemunho, mas tem a ver também, tá certo? Esse é o último vídeo dessa história, né, do falso testemunho. E eu peço a vocês que pensem direito, pensem, repensem, veja de novo, grave, filme, tire foto de coisas que para você provar. Eu vi, tá aqui, ó. Isso sim. Mas uma coisa que você diz, eu vi e não prova, sem saber que a pessoa realmente fez ou disse, não faça isso não. Isso vai ser ruim para a sua alma, se é que você acredita em Deus, e vai ser ruim para a pessoa que está sendo atingida. Tá certo? É isso. Vamos ficar por aqui com esse vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça de compartilhar, de dar o seu joinha, de se inscrever se não for inscrito. E não esqueça, eu peço, continuo pedindo, não levante um falso testemunho nunca. Não diga o que você não viu e que você não pode provar. Não prove o que você não viu, porque isso não é certo e faz muita gente sofrer. E dá até morte, sabia? Dá até morte. Tá certo, meus amigos? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.